se assenta por um momento. Você precisa entender um pouco mais de fé. O meu desejo é desmistificar muita coisa de fé sobre a sua vida. Mas uma coisa eu quero que fique claro na sua vida sobre a fé que cresce. Porque a fé precisa crescer. Diga, uma fé pequena alcança coisas pequenas. A fé precisa ser grande. Qual o tamanho da sua fé? Talvez você nunca se preocupou com fé. Irmãos, tem algumas pessoas que brincam com o assunto, tratam-no pejorativamente. Não, uns têm fé demais e outros têm pouca fé, para você entender o que eu falei, né? Tem gente que leva para o pejorativo, para a brincadeira, e não compreende que a fé é a moeda corrente do céu. Toda a sua vida está envolvida em fé. Tudo na sua vida passa pela fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Crer que Deus existe, irmãos, ele não gera compromisso. Porque eu posso dizer que creio que Deus existe, e na verdade, o que isso muda? Eu creio que Deus existe. Eu tinha alguns parentes que não tinham compromisso nenhum com Deus. Eles só iam lá na reunião da igreja deles, só no batismo, no casamento e no ofício fúnebre. Senão não iam, se não morresse ninguém, não batizasse ninguém, não casasse ninguém, passava o ano todo e não tinha compromisso com nada. Mas você falava, não, eu creio que Deus existe. Você tem conhecidos assim também, não, eu creio que Deus existe. Crer que Deus existe é muito superficial, é muito sem compromisso. Mas a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Isso qualquer um podia fazer, mas que Ele é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, Ele recompensa quem o busca. E galardoador, recompensar, você só recompensa quem se compromete, quem se envolve, quem faz alguma coisa. Então, crer que Deus existe e não se envolver é o mesmo que não crer. Vou falar de novo. Você foi pego de surpresa. Presta bem atenção agora. Quem está aí? Quem está aí? Lá atrás, estão me ouvindo bem, não? Crer que Deus existe e não se comprometer, não se envolver, é o mesmo que não crer. Porque dizer que Deus existe, qualquer um fala aí, irmão. Qualquer um. Culturalmente nós acreditamos que existe um Deus, mas a minha fé só é real quando eu me comprometo. Quem está aí? Você precisa entender que a fé pequena não resolve grandes situações. Para nós atravessarmos aquilo que o mundo chama de crise, nós precisamos ter fé, e uma fé grande. Você ouviu as pessoas dizerem sobre... você ouviu as pessoas dizerem sobre o tamanho de fé. A igreja nos ensinou, a religião nos ensinou que você podia ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Você já ouviu, já aprendeu, mas você tem que confessar, porque eu também confesso. Nós aprendemos no passado que a fé podia ter o tamanho de um grão de mostarda. Quantos aprenderam isso no passado? Quantos aprenderam? Não tenha vergonha de falar. Nós aprendemos isso. E a gente até se alegrava e dizia, não, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas eu tenho fé. Meu irmão, uma fé do tamanho do grão de mostarda, ela é uma fé que não alcança nada. Porque a fé tem que ter grandeza, tem que ter tamanho. Jesus distinguiu fé. Nós vamos ver duas passagens rápidas aqui sobre a distinção que Jesus deu sobre fé. Porque não é o fato de você ter fé. A sua fé, eu tenho alguns versículos que eu vou te dar depois. A sua fé, ela pode ter se afogado. Está aqui em Timóteo. A tua fé pode estar doente, e doente não produz. Está aqui em Romanos. A tua fé pode estar pervertida, mistificada, misturada, e daí é uma fé impura, que não funciona. A tua fé pode estar doente, e você tem fé, e algumas também a tua fé pode estar morta, como eu já falei em Tiago, a tua fé pode estar morta. Quem está aí, irmão? Mateus capítulo 17, se você quiser anotar, eu estou falando para anotar, que o tempo não dá para mim acompanhar tudo, no versículo 20,
Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, ele diz como, porque o grão de mostarda é pequenininho. Mas como? Por que ele falou como um grão de mostarda? Porque a fé começa pequena. Todos vocês começam com uma fé pequena, todos nós começamos com uma fé pequena. O problema não é começar com uma fé pequena, o problema é continuar com uma fé pequena. O problema é passar anos com uma fé pequena, achando que tem fé. Esse é o problema. O problema é você dizer: eu tenho fé, tenho, mas que tamanho? Do tamanho do grão de mostarda. É uma fé que não funciona, não alcança muitas coisas. A crise vem e você não as vence. Quem está aí, irmão? Diga para o seu irmão: a sua fé precisa crescer. No mesmo Mateus, no capítulo 13, para anotar, não é para ler, no versículo 31, você vai encontrar Jesus dizendo que o grão de mostarda é o menor das sementes das hortaliças, que quando ele é plantado, ele cresce e se torna uma árvore grande, aonde os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Então ele mesmo falou de como é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Começa pequenininha, mas ela cresce e se torna grande. É extraordinário. Aquilo que era no início não dá nem para comparar no que se torna. Então você pega uma sementezinha desse tamanho, tamanho da cabeça de um alfinete, e bota na terra, e de repente ela cresce e se torna uma árvore onde os pássaros vêm fazer ninho. Não é uma árvore pequena. Então não dá nem para comparar o começo, como deve se tornar a sua fé. Ela tem um processo disso, mas ela tem que crescer. Ela não pode continuar pequena. Ela não nasceu para ser pequena. Diga isso para o seu irmão: sua fé não nasceu para permanecer pequena. Quem está aí? Porque só quando a sua fé alcança tamanho grande, é que ela vai vencer as crises que se levantam na sua vida, no país, ou em qualquer crise que você enfrenta. Se você tem sua Bíblia, eu vou falar de duas experiências sobre uma fé grande. Jesus falou que a fé era grande. Vamos entender algumas características de uma fé grande, para você entender como sua fé deve se tornar, se já não é, e a grande maioria eu posso dizer que não é ainda, mas tem que se tornar uma fé grande. Mateus capítulo 8, quem encontrou? Mateus capítulo 8. Diga: a fé grande tem resultados grandes. Quem encontrou Mateus capítulo 8? Versículo de número 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, acamado, não se levanta do leito da cama, está violentamente atormentado, está doente, está oprimido. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, vai ficar curado. Pois também eu sou homem sob autoridade. Diga: autoridade. Eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Digam glória a Deus. Maravilhou-se Jesus ouvindo esse homem, e disse aos que o seguiam: em verdade, eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Quem está aí? Jesus estava falando que tem uma pessoa com uma fé grande. Isso quer dizer que ele identifica a fé. Ele disse: olha, em Israel não encontrei uma fé desse tamanho. Então tem diferença da sua fé para a fé das pessoas que estão do seu lado. Existe diferença no resultado. Quem está aí? Existe, irmão, uma fé que impressiona Jesus, e uma fé que não impressiona. Uma fé comum, uma fé pequena, uma fé que nasceu e não cresceu. Existe fé que muda o contexto de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus ordenou
e o seu criado que estava lá na cama foi curado. Quem está aí, irmão? O que ele veio buscar, e da maneira que ele veio buscar, ele alcançou. Ele era um centurião. Outro texto vai falar que alguns homens que serviam a Jesus diziam: olha, mestre, atende ele, porque ele nos ajuda. Ele ajuda o templo, ele ajuda com oferta, ele é um cara bom, um cara legal, um cara de obras. Ajuda ele. É por isso que Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Porque ele era um centurião, e o judeu não entrava na casa do gentil. Lembra Pedro lá, que não queria entrar na casa daquele homem? Um judeu não entrava na casa de gentil. Mas Jesus tinha quebrado os protocolos, e ele quebrava os protocolos. Mas eu vou lá curá-lo. Agora o que me chama a atenção é que Jesus se propôs a ir na casa do homem. Ele não pediu, Jesus disse: eu vou. E ele disse: não precisa. Imagina alguém que você precisa dele, e ele disse: eu vou na sua casa, e você diz: não precisa. Você precisa da pessoa, foi lá pedir uma ajuda, foi lá pedir um milagre, e ele disse: eu vou na sua casa. Não precisa. Quem está aí, irmão? Pense nisso. A convicção desse homem, a certeza, ele não queria comprometer a imagem de Jesus, porque uma fé grande não compromete a imagem do seu Senhor. Começa a anotar aí, irmão. Uma fé grande não compromete a imagem do seu Senhor. Eu estou te dando aqui um tamanho de fé. Uma fé grande, ela tem características. Veja essas características. Porque se Jesus fosse os fariseus, os saduceus, os judeus, e o murmurar, e o falar, ele disse: não precisa. Eu não quero que o Senhor se exponha por causa de mim. Eu quero apenas que o Senhor atenda aquilo que eu estou pedindo. Alguém está aí? Alguém está aí, irmão? Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia, irmão? Tem certeza? Tem pessoas que questionam a palavra. Tem pessoas que questionam o Evangelho. Tem pessoas que dizem: foi o homem que escreveu. Tem pessoas que duvidam que está aqui. Irmãos, às vezes você crê num Deus que criou o universo. Ele teve condições, poder para criar as galáxias, para criar os planetas, vários sols. Ele teve condições de criar bilhões de galáxias como a nossa. O homem não consegue ele não consegue dimensionar, não consegue dar nome, não consegue entender a grandeza do universo. Ele fica apavorado, o cientista fica assustado. Por isso que eles duvidam de um Deus. É muito grande, cara. Deus, ele conseguiu e consegue não permitir que a água invada a terra. Ele pôs limite aos mares. Está lá na sua Bíblia. Deus, ele faz com que a chuva circule a terra. Ele estabeleceu esse planeta e faz com que a água que caia no mar, o mar não transborda e o rio não seca. Ele cuidou de todo o planeta, todo o universo, cuidou de todas. Ele é um Deus poderoso, que faz o paralítico andar, que faz o cego ver. É um Deus que deu autoridade a homens pecadores como eu e você, os demônios, que são anjos caídos, muito mais poderosos do que o ser humano, se sujeitam, se prostram, obedecem, confessam tudo e são expulsos. Não é extraordinário isso? Esse Deus que controla o universo, que controla o ar, que não deixa o oxigênio acabar, que não deixa um meteorito cair nesse planeta, passa para lá, passa para cá, passa para tudo quanto é lado. O único que caiu, ele permitiu, e nós sabemos quem foi. Não deixa. Um Deus que controla o universo, controla o planeta, controla a água, controla tudo. Um Deus que controla todo o mundo espiritual. Ele não conseguiu fazer com que os homens escrevessem bobagem na palavra dele, na constituição dele. Ele não conseguiu proteger a Bíblia dos erros. Quem está aí? Você acredita nisso? Que Deus não conseguiu proteger sua palavra? Que Deus não conseguiu proteger a sua palavra? Porque tem gente que pensa que Deus não conseguiu proteger a sua palavra. Ele consegue controlar o universo, o planeta, as pessoas, os demônios, consegue mudar, consegue estabelecer os tempos, consegue profetizar o futuro, e não consegue proteger a Bíblia.
Porque tem gente que acha que o que está aqui tem erros. Alguém está aí, irmão? E é por isso que a sua fé não cresce. Olha o que o Senhor falou para o centurião: eu vou na sua casa, e se não precisa, eu entendo a autoridade. Eu compreendo a autoridade. Irmãos, só quem tem uma fé crescida, uma fé grande, que compreende a autoridade, que não brinca com a autoridade. A pessoa que fica discutindo e brigando e foi e não faz, e rebeldia e teimosia, porque a fé não cresceu. Que quem cresceu entende a autoridade. Diz apenas uma palavra e vai acontecer. Sabe o que ele disse? Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. A fé, meu irmão, é grande quando você começa a olhar para a Bíblia e não criar desculpas para obedecer. Vou falar de novo. A fé é grande quando você começa a olhar para a Bíblia e não arrumar desculpas para obedecer. Está na Bíblia, é Deus falando, fecha, acabou. Alguém está aí, não? Jesus olhou para o homem e disse: que é isso? Em Israel, irmão, Israel inteiro, cara. E os discípulos estavam ali. Ele disse: em Israel inteiro eu não vi uma fé desse tamanho. Que fé grande é essa? Que acredita no que eu digo, e eu falei, está falado e vai se cumprir, acabou. Não precisa eu provar nada. Porque tem muita gente que quer que Deus faça, mas tem que aparecer. O senhor faz, mas o senhor tem que aparecer lá em casa. O senhor tem que ir lá, o senhor tem que estar lá. Ele disse: não, se o senhor falou, está falado. Sua fé é grande ou é pequena, irmão? Que tamanho tem a sua fé? Quem vence a crise é a sua fé. A Bíblia diz: a nossa fé que vence o mundo. Quem vence a crise, irmãos, não é a correria do homem, é a fé. Porque com a sua fé grande, você vai orar e o pão vai multiplicar. Com a sua fé grande, você vai orar e a água vai tirar da rocha. Com a sua fé grande, vai multiplicar o peixe. Com a sua fé grande, você vai pescar e a moeda vai estar na boca do peixe. Com a sua fé grande, Deus vai te dar diretrizes e direção, e a palavra vai se cumprir, e o ímpio vai juntar tesouro e vai depositar aos pés dos justos, porque a Bíblia fala, e eu creio no que Deus fala. Eu não sei você, mas eu creio no que Ele fala. Com a sua fé grande, você vai esbarrar, vai encontrar, vai saltar da Bíblia a promessa de Deus para a tua vida, e você vai declará-la, você vai confessá-la, você vai dizer: o meu Deus falou, e se Ele falou, vai se cumprir na minha vida, e não vai ter crise, meu irmão. Com a fé grande, você vai cavar o poço no deserto e vai vir água. Você vai plantar e vai colher 3, 4, 5, 10, 100 por um, como diz a promessa de Deus. Você vai ser a diferença e vai fazer a diferença. Onde é que está o problema? Está na fé. O problema está na fé. As pessoas não têm fé. Elas têm uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que começou a sua vida com Deus. Uma fé que depende. Uma fé que tem que ver primeiro para depois crer. Mas nós estamos falando de uma fé que cresce. Porque se a fé cresceu, o senhor não precisa ir lá em casa. Só fala, porque vai acontecer. Alguém está aí, irmão? Que tamanho é a sua fé? Que tamanho é a sua fé, irmão? O que você tem confessado? O que os ouvidos viram? O que os olhos estão vendo? Ou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Porque, meu irmão, as pessoas continuam comendo, trabalhando, as pessoas continuam vestindo, casando, fazendo. Não parou o mundo, o planeta está rodando. E se o planeta está rodando, tem gente trabalhando. Se tem trabalhando, sua empresa tem que ser contratada, seus negócios têm que ser contratados, a vaga que está lá tem que ser sua. Os negócios que tem que acontecer, tem que vir para a sua mão, tem que acontecer no seu território, na sua vida. É Deus falando com você nessa noite, meu irmão. O centurião chegou com uma crise: o meu servo está paralisado, está no fundo da cama.
Ele disse: eu vou lá. Disse: não precisa, fala, porque se o senhor falar, vai acontecer. Uma palavra. Nós ficamos buscando sinal e confirmação. Ele não pediu nenhum sinal e nenhuma confirmação, irmão. Ele não pediu que tenha uma confirmação, que tenha um sinal, que tenha isso, que eu sinto arrepio, uma palavra profética, tem que vir um profeta, tem que falar na minha vida. Não, irmão, ele disse: fala uma palavra. Está aqui a palavra, irmão. Quantas promessas tem aqui para a sua vida? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê, irmão? Não, você crê que Deus cuida do universo? Você crê que Deus não deixa o sol escurecer? Você crê que Deus faz isso, faz aquilo? Que Deus criou tudo, que é o Criador, que é o Senhor? Mas a Bíblia, ele se perdeu. A Bíblia conseguiu deixar ficar uns erros ali que não dá para acreditar em tudo. Não é verdade? Esse é o Deus que você acha que é o Deus que nós cremos, não é não? No mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 15, mais uma experiência para que você entenda um pouco do tamanho da fé. Quem está aí? Capítulo 15, versículo 22. 21 diz assim: partindo Jesus dali, foi para Tiro e Sidom, para aquelas regiões. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Mestre, despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher conseguiu alcançá-lo, chegou até ele, se prostrou e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar esses pães aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Meu Deus! Duas experiências, duas pessoas intercedendo por alguém que não estava presente. O centurião pediu por um homem que estava na casa, ela pediu pela filha que estava na casa. Eles estavam intercedendo por alguém que não estava presente. Porque quando a tua fé cresce, ela sustenta a tua vida e alcança aqueles que estão em casa agora assistindo televisão. Quando a tua fé cresce, irmão, você consegue enviar daqui para onde estiver a pessoa o poder de Deus, de libertação, de transformação, de salvação, e sem que saibam, Deus está operando, porque a sua fé está atuante. Quando a sua fé cresce, ela supre você e supre outros que estão inaptos, sem condições, que não podem responder por si, que não conseguem se aproximar de Deus. Ela alcança você, ela abençoa a sua vida, mas ela também abençoa aqueles que estão distantes, porque a tua fé supre você e supre as outras pessoas. A sua fé é grande. Jesus olhou para essa mulher, que não era do povo de Israel também, igual o centurião. Dois que não eram do povo de Israel estavam dando uma lição de fé. Meu Deus! Às vezes tem tantas pessoas que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos dentro da igreja, se envolvendo dentro do corpo, trabalhando, e não cresce a fé. Às vezes o irmãozinho chega em 6 meses, dá lição de fé, e meio crente aí que dá até pena. Estou falando. As pessoas novas que se convertem, irmão, é coisa linda de ver. É coisa linda de ver. E o cara está 5 anos dentro da igreja e fica e não pega. Acabou a bateria, estragou o arranque e não pega. Alguém está aí, irmão?
Quando você tem uma fé grande, ela supre as pessoas. Irmão, nós estamos falando de pessoas que não chegaram perto de Jesus, não falaram com Jesus, não tocaram em Jesus, não ouviram de Jesus, não ouviram sobre Jesus. Jesus não foi na casa deles, mas o poder de Deus foi, porque alguém que tinha uma fé grande mandou o poder de Deus lá na casa e mudou a história daquelas pessoas. Você está imaginando o tamanho da fé, como é importante? Você consegue imaginar? Você precisa crescer na fé, porque a sua fé crescendo é extraordinário, não há impossíveis. A mãe não perguntou se a filha queria, o centurião não perguntou se o seu empregado queria. Ele disse: eu vou, falo com Jesus e resolvo a tua situação. O Espírito Santo está falando, eu tenho que falar para vocês. A tua fé salva a tua empresa, mesmo que você é funcionário lá dentro. A tua fé muda o teu escritório, a tua fé muda a circunstância, a tua fé muda a situação da tua casa. Meu irmão, quando você cresce na fé, não importa se as pessoas creem ou não. A filha que estava endemoniada cria, irmão? Não cria. O centurião que estava cria, não cria, era você que está crendo. É a sua fé quando cresce que muda a história das pessoas, do negócio, da empresa, do trabalho. Ele muda a situação à sua volta. O problema está em se a nossa fé cresce ou não cresce. Por isso que não dá para brincar com o assunto, querido. Não importa a crise, importa a fé que você tenha. Diga isso para o seu irmão: não importa a crise, importa a fé que você tenha. Você fica assustado com crise, que falaram de crise, porque não sei o que lá de crise. Não importa a crise, importa a fé que você tenha, meu irmão. Porque o nosso Deus abre o mar quando se tem fé, Ele abre o rio quando se tem fé. O nosso Deus, Ele manda maná quando se tem fé. O nosso Deus, Ele livra da boca do leão quando se tem fé. O nosso Deus faz com que o fogo não queime na fornalha quando se tem fé. Não há impossíveis quando a fé está atuante, quando é grande na sua vida. Alguém está aí? Então o problema não é Deus e o problema não é a crise. O problema é se nós temos uma fé grande ou a nossa fé é uma fé pequena, do tamanho e não como um grão de mostarda. A fé dessa mulher era grande. Jesus disse: grande é a tua fé. Como é que é o comportamento de uma pessoa que tem uma fé grande? Olha a mulher, ela descobriu que Jesus estava por lá. Ele foi para cercando, lá para aquela região, estava ali ao derredor. Ela descobriu. Tem uma coisa que eu falei no primeiro culto que eu não falei agora, eu estou me lembrando, eu quero falar. Tanto o centurião quanto essa mulher conheciam de Bíblia, porque ele disse: eu estou sujeito à autoridade, eu conheço a autoridade, eu sei como é que funciona a autoridade, eu sei como é que funcionam as coisas no reino, eu conheço as coisas de Deus. Alguém está aí, irmão? E essa mulher conhecia sobre Jesus, senão ela não procurava Ele, não se jogava aos seus pés e não pedia a sua intervenção. A fé de uma pessoa, quando é grande, o que acontece? Quando ela começou a gritar: Senhor, ajuda-nos, o que Jesus fez? Não deu bola. Porque a fé, quando a pessoa tem uma fé grande, ela não fica esbarrada no não. Ela não fica parada sem resposta. Mesmo que as respostas não venham, ela não para de clamar. Vou falar de novo. Quando uma pessoa tem uma fé grande, Jesus disse que a fé dessa mulher era grande, e ela começou a clamar: Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada. Ele ficou andando. Me ajuda, minha filha está... E ele ficou andando, ele não parou para atender, ele não parou para ouvir. Quando a pessoa tem uma fé grande, ele clama e Deus não responde, ele continua clamando e Deus não responde, ele continua clamando e Deus não responde, porque ele disse: Ele vai ter que me atender. Quantos crentes começam a vir na igreja 3 domingos, se nesse 3º domingo Deus não falar comigo, não venho mais. Eu já estou no 6º passo da corrente, o 7º chute na traseira do inimigo. Estou no 6º chute. Se o Senhor não responder, eu não venho mais. Eu não venho mais no GC. Já orei, não adiantou? Mas isso aí é fé medíocre, é fé pequena, é fé do tamanho de um grão de mostarda, é fé que não saiu do lugar. A pessoa pensa que tem fé, não tem nenhum. Como é que Deus vai atender? Deus não para quem não tem fé, irmão. O problema não está em Jesus, o problema está em nós, na nossa fé. O problema não está na crise, está na nossa fé.
E ela gritando, e Jesus não respondeu, não atendeu. Aí os discípulos começaram a falar com ele: Senhor, despede essa mulher, está gritando atrás de nós, está fazendo um escândalo na rua. Ele não, irmãos, Jesus, ele podia simplesmente dizer: cala a boca e vou mandando. Podia ou não podia? Mas ele parou. Ele parou para conversar com os discípulos. Eu não vim para as ovelhas, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto ele estava parando, ele deu um migué para ver se ela ia continuar. Ela continuou e ela alcançou Jesus, irmãos. Porque quando você começa a clamar, mesmo que Deus não possa responder, porque Deus não podia responder para ela, você vai aprender isso. Ela era uma gentil, ele veio para os judeus, ele não podia responder para ela. Jesus quebrou um protocolo. Quem fez risa sabe do que eu estou falando. Ele começou ali o tempo dos gentios. Ele quebrou um princípio, um protocolo, por causa de uma mulher cirofenícia que gritava atrás dele, e teve uma fé tão grande que mudou o curso da história, antecipou o tempo de Deus para a vida dos gentios. Pensa o que é isso, meu irmão. Pense o que é isso. E ele parou. Porque quando você tem uma fé grande e começa a clamar e não para, meu irmão, se você não para de clamar, Deus para de andar, você o alcança. Diga para o seu irmão: se você não para de buscar, você vai alcançar Deus. E ele parou e disse: não, eu não fui. Irmão, presta atenção comigo. Ele podia ter dito: cala a boca e vão mandando, senão essa mulher vai alcançar a gente. Podia não? Ele dizia para os discípulos: entra no barco e vão para o outro lado da margem. E o senhor não vai? Bom. Ele dizia para Pedro: vai pescar um peixe que tem moeda na boca. Ninguém questionava Jesus, irmão. Manda sentar o povo, me dá 5 pão que todo mundo vai comer. Alguém questionava Jesus? E os discípulos não questionavam ele. Agora de repente ele está andando e disse: Senhor, despede essa mulher, ela está gritando atrás de nós. Deixa ela gritar, vamos embora. Não, ele parou e disse: eu não posso tirar o pão dos filhos. Olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Conversando, deu um tempo, ela alcançou e se jogou aos pés dele adorando. Porque, irmão, vou falar algo pelo Espírito, você quer receber, não? Quando você começa a clamar a Deus por uma solução, e essa solução não venha, o próximo passo não é mais clamar, é adorar. É adorar. Ela estava gritando, a solução não veio. E quando ela chegou perto, ela adorou. E ela disse: Senhor, me socorre. Que coração maravilhoso. Oh, irmão, se você crescer na sua fé, nós vamos rir da crise. Parece que nós vamos estar em outro país, em outra cidade, outro lugar. E ela abraçou, se jogou aos pés de Jesus: Senhor, socorre-me. Ela chegou perto de Jesus, ela adorou o Senhor. E sabe o que ele fez? Não respondeu. Porque, irmão, quem tem uma fé grande não desiste. Já não canta a cançãozinha do irmão: quem tem a fé de Abraão não desiste não. Quem tem promessas não desiste, irmão. Ela não tinha promessa, ela tinha fé. Ela disse: Senhor, socorre-me. Aí ele falou para ela: filha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí não, aí pegou pesado. Chamou os judeus de filho e eu de cachorrinho. Eu que estou orando, eu que estou clamando, eu que estou pedindo, agora eu sou cachorrinho agora? Eu vou no culto para ouvir uma palavra abençoada, o pastor ficar dando tapa 3x2, não vem mais. Pastor, pegar muito pesado. Irmão, não peguei pesado ainda, eu estou só aquecendo. Um dia desse eu vou pregar pesado aí. Alguém está aí, não? Ele disse: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha. Matou Jesus, quebrou as pernas do mestre. Você falou que sou cachorrinho, vô? Então dá migalha, porque eu como. Cara, que fé grande. Uma fé que não fica ofendido com a verdade. Porque quando a pessoa tem a fé grande, ela entende os princípios e os valores. Tem uma fé grande. Sabe por que a sua fé é pequena? Porque tudo te ofende, tudo te machuca, tudo te deixa isso, tudo te deixa para baixo, tudo te deixa desanimado, tudo que é falado de verdade para você, parece que é só para te ofender, não é para te abençoar. Jesus deu uma oportunidade para essa mulher, e ela abraçou a oportunidade. Ele disse: tá bom, não quero pão, me dá migalha.
Porque dono não deixa cachorro passar fome. Conversa entre cachorro e dono, não tem problema. Eu quero a minha parte. Jesus, mulher, a tua fé é muito grande. Por que a fé dessa mulher é grande? Porque ela não questionou, ela não duvidou, ela não arrumou argumento para não buscar. Ela buscou, pediu, falou, pediu, buscou. Jesus correu, parou, não disse que não ia dar, que não podia, que não conseguia. Quero saber, eu quero. Está bom, vai, tua filha está curada. Aplaude Jesus aí, irmão. Tá bom, irmão, vai. Porque uma fé grande, irmão, ela não desiste enquanto não alcança o que está buscando. Sabe por que você parou de orar? Porque parou de buscar? Porque parou de ir no GC? Porque parou de trabalhar? Porque parou com o teu dom? Porque parou com alguma coisa? Fezinha. E fezinha, meu irmão, só serve para jogo do bicho. Não podia dormir sem essa, né? Fezinha só serve para jogo do bicho, querido. Porque o Senhor espera de você uma fé grande. Precisa crescer na fé. Alguém está aí, irmão? Quem sabe que é por isso que você está jogando algum joguinho para ver se consegue sair dessa crise. Porque a fezinha aí é só para joguinho do bicho mesmo. Agora quem tem a fé grande vai ao Senhor dos senhores, e ele vai ganhar na cabeça 1 bilhão de bênçãos, porque Deus é um Deus que faz com que todos sejam vencedores em Cristo Jesus. Alguém está aí, não? Que tamanho é a sua fé, irmão? O problema não está na crise, o problema não está nas pessoas, o problema não está quem está em casa e não ouve, o problema não está em quem não está isso, quem não está aquilo. O problema está na nossa fé. Se nós crescemos, se a nossa fé cresce, nós paramos as coisas à nossa volta. Jesus dá ordem e as coisas acontecem. Vamos ficar de pé no nosso lugar.